Fala, meus amados, é hoje. Nós vamos começar hoje a nossa meditação para a glória de Deus. Vamos esquentar nossas mãos, vamos pegar nossas Bíblias. Onde você está, se você puder pegar sua Bíblia, é maravilhoso para você acompanhar comigo a leitura. E se você não puder, depois você continua a leitura com a gente. Vamos lá, mas antes, solta a vinheta, editor. Vamos! Essa vinheta é maravilhosa. Palmas para esse editor, palmas para esse editor. Vamos lá, mãos à massa, que nós vamos iniciar agora a nossa primeira meditação de muitas. Então, peço a você que fique firme, fique constante. Vão haver muitas diversidades para você parar, mas não pare no meio do caminho. Vamos meditar na Bíblia toda, se Deus permitir, até o fim. Vai ser difícil para mim, vai ser difícil para você, mas pega a sua família, seus amigos, todo mundo que quer conhecer mais a palavra e vamos juntos, amém? Pessoal, eu tive uma ideia muito legal, eu vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo, antes da gente iniciar a palavra. Quem tiver interessado mesmo, quiser, eu vou fazer um grupo, aí todos os vídeos que nós formos colocando nessa viagem maravilhosa, nesse devocional hoje, berianos, eu vou colocar aqui, ó, lançou o vídeo, aí vai ser um grupo, a gente não vai conversar muito nesse grupo, não vai ter muita interação, vai ser só mesmo para a gente colocar os vídeos que forem saindo do devocional, tá? Porque eu não sei se vai chegar para todo mundo, não sei se todo mundo se inscreveu, mas se você tem real interesse em estar participando do nosso devocional, link do grupo aqui embaixo, e eu vou estar colocando todos os vídeos novos direto, só você clicar e assistir. E também vai ter, né, o histórico de todos, se você quiser mandar para alguém, se você tiver interesse em compartilhar, pode ficar à vontade, tá bom? Deus abençoe, e é o primeiro, vamos! Então vamos lá, João capítulo 1, vamos ler do versículo 1 ao 5, amém? O Evangelho de João, capítulo 1, do 1 ao 5, diz assim a palavra do Senhor. No princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Amém? Então, meus amados, antes de nós iniciarmos ao texto, de explorar aqui o que o texto nos diz, eu gostaria de fazer um pano de fundo de João. João ele vem depois de Mateus, de Marcos e de Lucas, é o quarto evangelho, e ele exalta muito a divindade de Jesus. Nós vamos ver que em diversos textos ele vai falar que Jesus é o verdadeiro Deus, que Jesus é o Criador, né? Nós vamos já ver isso aqui no início. O segundo ponto, ele é um evangelho mais espiritual, nós vamos conseguir ver com nossos olhos mais o mundo espiritual. João fala de muitas coisas espirituais e com isso o resultado é que aumenta a nossa fé. Foi por isso que eu escolhi João, amém? E gostaria também de uma outra regra básica que nós vamos ter durante toda a nossa viagem, é que a Bíblia explica a própria Bíblia. Eu nunca vou pegar um texto isolado e falar, eu entendi isso. Não, nós temos que estudar as Escrituras porque elas mesmas se explicam. Então, é desse modo, é desse padrão que nós vamos estar analisando a palavra do Senhor. Amém? Então, sem mais delongas, chegou a grande hora. Vamos lá. Vamos falar sobre o que aprendemos no versículo do 1 ao 3. Eu separei aqui depois do 4 ao 5. Vamos ler novamente. No princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Então, são 3 pontos, né, que nós vemos aqui, os 3 versículos. Eu gostaria de começar com uma pergunta. No princípio era o Verbo. E quem é esse Verbo? E o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Aí surge uma pergunta, quem é o Verbo tão falado nesses 3 primeiros versículos? Como eu falei, a Bíblia explica a própria Bíblia. Nesse mesmo versículo 14, nós vamos ler João 1,14, vai dizer que o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai,
cheio de graça e de verdade. Então nós vimos que o Verbo se fez carne. E quem foi o Verbo que se fez carne? Claramente nós sabemos que é Jesus. Jesus é o Verbo que se fez carne. Verbo simboliza a palavra que nós estamos lendo. A palavra, a Bíblia se fez carne, se fez humano em forma de um Deus. E esse Deus é chamado Jesus, o único e verdadeiro Deus. Então, é claro aqui em João que está falando sobre Jesus. No princípio era o Verbo, Jesus. E o Verbo estava com Deus. E o Verbo é Deus, era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Então, o primeiro ponto que nós vimos que Jesus ele não foi criado, Jesus não nasceu a partir de Maria, não. Jesus já existia. Filipenses 2 vai dizer que ele abriu mão da sua glória e, semelhante a um homem, se esvaziou, servo tornou, e a si mesmo Jesus se humilhou e, como filho, obedeceu até a morte e morte de cruz. Então nós vemos que Jesus ele é atemporal. Jesus não nasceu a partir de Maria, ele já existia. E ele é o Criador, coautor junto com Deus Pai. Esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto é que nós vamos ver aqui nos versículos 4 e 5. É que em Jesus, continuar falando de Jesus, nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens, e a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Então, versículos 4 e 5, nós vamos ver que Jesus é vida e Jesus é luz, e Jesus não compactua com as trevas, e as trevas não compreendem Jesus. Mas por que as trevas não compreendem Jesus? Como assim? Outro assunto que me chamou a atenção: se Jesus é vida, se Jesus é luz, como que as trevas não compreendem? As trevas, quem está em trevas está em pecado. E quem está em pecado tem uma cegueira espiritual. E essa cegueira não tem como você, por si só, você conseguir entender o Evangelho, conseguir ver Jesus. Por isso que nós precisamos da palavra. João vai dizer: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E a verdade é Jesus. Então, por que as trevas não compreendem? Porque está cego pelo pecado. O pecado tem esse poder de cegar o ser humano. Além de matar o ser humano, o pecado ele cega o ser humano. E só Jesus pode nos libertar do pecado. E é por isso que tem o Evangelho. O que quer dizer o Evangelho? É uma boa, excelente, incrível e maravilhosa notícia. Que Jesus veio nos dar a salvação e nos libertar do pecado. Para sermos libertos do pecado, nós precisaríamos que alguém sem culpa, sem pecado, que nunca pecou, santo, justo, viesse e morresse em nosso lugar. E esse é o Evangelho. Jesus morreu em nosso lugar para nos dar a vida eterna. Então, quando você começa a abrir seus olhos, a entender isso, aí nós começamos a sair das trevas. Romanos 5,8 vai dizer que Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. João 3,16 mais à frente vai dizer que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crê não morra, mas tenha vida eterna. E a promessa do Evangelho é isso: nós vamos morrer um dia, todos vamos morrer, por quê? Porque todos pecamos, mas quem crê em Jesus como seu único e suficiente Salvador e vive para Jesus, não vive mais para sua carne, não vive mais para as trevas, vive para a luz, para Jesus. Naquele grande dia, nós teremos um corpo glorificado, onde não tem mais choro, onde não tem mais dor, onde não tem mais necessidade. Nós teremos um corpo glorioso, assim como o de Jesus, como ele ressuscitou no terceiro dia, e viveremos com ele para sempre. Amém? Então, nós aprendemos isso nesses 5 versículos, e na próxima meditação nós vamos estar aqui estudando mais sobre o livro de João. Então não perca. Se você gostou, curte, compartilha com os amigos, compartilha com aqueles que precisam da palavra, escreve no comentário: olha, poderia colocar mais isso, olha o que eu entendi isso, para que a gente possa interagir e aprender uns com os outros, amém? Que Deus abençoe, que seu dia possa ser maravilhoso, e vamos! Deus abençoe!